Bom, assim como o conceito de mol, balanceamento de equações é uma daquelas que você aprende no primeiro ano das aulas de química. E ela tende a dar muita dor de cabeça para muitos estudantes. Embora seja um conceito bastante simples, eu acho que o que torna difícil é que é necessário um pouquinho de arte para fazê-lo. Portanto, antes de falarmos sobre balanceamento de equações químicas, o que é uma equação química? Bom, aqui está um exemplo, eu tenho outros ao longo do vídeo, mas eu digo que ela apenas descreve uma reação química. Você tem um pouco de alumínio, você tem um pouco de oxigênio gasoso ou uma molécula de oxigênio diatômico. Em seguida você obtém óxido de alumínio. E você diria, ok, tudo bem, isso é uma equação, parece bom. Eu tenho meus reagentes ou as coisas que reagem. Estes são os meus reagentes. Então eu tenho os produtos dessa reação. O que resta fazer? Bom, você tem um problema aqui. Eu tenho um átomo de alumínio mais 2 átomos de oxigênio, certo? Eles estão ligados um ao outro, mas há 2 átomos de oxigênio aqui. Uma molécula de oxigênio diatômico ou uma molécula de oxigênio, mas eles têm 2 átomos aqui. E quando você juntá-los, eu terei 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Então, eu tenho um número diferente de alumínios nos dois lados. Desse lado eu tenho 1 e desse lado eu tenho 2. Então, eu tenho um número diferente de oxigênios. Desse lado eu tenho 2 oxigênios e desse lado eu tenho 3 oxigênios. Logo, balancear as equações significa corrigir esse problema de modo que eu tenho o mesmo número de átomos de alumínio e de oxigênio em ambos os lados da equação. Bom, então vamos tentar fazer isso. Eu vou fazê-lo na cor laranja. Então eu disse, eu tenho um alumínio aqui e tenho 2 alumínios lá. Então, talvez um jeito simples seja colocar um 2 aqui. Então eu tenho 2 alumínios desse lado e 2 desse outro. Agora vamos olhar para o oxigênio. Aqui eu tenho 2 oxigênios no lado esquerdo da equação e no lado direito tenho 3 oxigênios. O que eu posso fazer aqui? Bom, se eu pudesse ter meios átomos, eu poderia multiplicar isso por 1,5. 1,5. 1,5 vezes 2 é 3. Então agora eu teria 3 oxigênios nos dois lados e eu tenho 2 alumínios em ambos os lados. Estou pronto? Bem, não, você não pode ter meio átomo, 1 átomo e meio. Isso não é legal. Então o que você faz é só multiplicar para que isso termine com números inteiros. Então vamos multiplicar ambos os lados dessa equação inteira por 2. Então nós temos 4 alumínios mais 3 oxigênios. Nós multiplicamos tudo por 2, resultando em 2 moléculas de óxido de alumínio. Bom, agora você pode ter vontade de dizer, bem, por que eu simplesmente não altero um pedaço do óxido de alumínio? Por que eu não coloco um 2/3 na frente desse oxigênio? Você não pode fazer isso. A equação é como ela é. A molécula de óxido de alumínio é o óxido de alumínio. Você não pode alterar as proporções relativas do alumínio e do oxigênio dentro da molécula de óxido de alumínio. Você pode apenas alterar o número de moléculas de óxido de alumínio como um todo que você tem. Nesse caso, 2. Então o que nós fizemos? Nós olhamos para o alumínio e dissemos, ok, precisamos de 2 alumínios em cada lado. Depois olhamos para o oxigênio e dissemos, se eu multiplicar isso por 1,5, eu terei 3 oxigênios aqui, pois eu tenho 1,5 vezes 2 oxigênios aqui e 3 lá. Bom, e o que eu disse é, eu não posso ter 1,5 lá, então deixe-me multiplicar os dois lados por 2. E no fim, eu fiquei com 4 moléculas de alumínio mais 3 de oxigênio, ou 6 átomos de oxigênio, resultando em 2 moléculas de óxido de alumínio. Vamos ver se podemos fazer mais algum desses. Aqui eu tenho etileno. E aquele G entre parênteses, eu só queria explicar isso a você. Isso significa apenas que é um gás. Então eu tenho gás metano, mais oxigênio produz gás carbônico mais água. Tem um L lá, então a água é líquida. Então o que podemos fazer aqui? A regra geral é, faça as moléculas complicadas primeiro e depois no final você pode se preocupar com as moléculas mais simples. Porque essas são muito mais fáceis de brincar. Bom, e você faz isso porque sempre que eu mudar um número aqui, vamos dizer que estamos tentando projetar quantos carbonos temos que ter nos dois lados da equação, se eu definir um número aqui, eu também estou mudando o número de hidrogênios. Então eu também vou ter que brincar com os hidrogênios de lá. E no final eu terei um número de oxigênios. Então eu tenho que ajustar esse número aqui. Então vamos começar com os carbonos. Parece complicado, mas quando você vai passo a passo, você meio que brinca um pouco com as coisas, vai ver que é possível continuar sem problemas. Então aqui eu tenho 2 carbonos. E aqui eu tenho no lado direito apenas um carbono. Portanto, o que eu quero são 2 carbonos nos dois lados. Deixe-me colocar um 2 aqui. Pronto, são 2 carbonos felizes. 2 carbonos aqui, 2 carbonos ali. Bom, deixe-me ir para os hidrogênios.
Lembre-se, eu queria fazer os oxigênios por último, porque eu posso apenas definir o que eu quiser para eles sem mexer em qualquer outros átomos. Então, nesse lado da equação eu tenho 4 hidrogênios. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho deste lado da equação? Bom, então eu tenho 4 átomos de hidrogênio aqui. Quantos eu tenho deste lado? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio ali. Então, como eu quero ter 4 nos dois lados, vou colocar um 2 na frente da água. Agora eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Legal. Finalmente, o oxigênio. Do lado esquerdo, eu tenho 2 átomos de oxigênio. E no lado direito, o que eu tenho? Bom, eu tenho 2 vezes este oxigênio bem aqui. Então agora temos 2, certo? 2 águas. E em cada molécula de água, eu tenho um átomo de oxigênio. Mas como eu tenho 2 moléculas de água, eu tenho 2 oxigênios. Bom, e em seguida o dióxido de carbono. Eu tenho 2 oxigênios em cada dióxido de carbono. Eu tenho 2 dióxidos de carbono, pois eu coloquei aquele 2 em rosa. Então quantos oxigênios eu tenho? 2 vezes 2. Eu tenho 4 oxigênios. Assim, do lado esquerdo eu tenho 2 oxigênios. No lado direito eu tenho 6 oxigênios. 2 em cada uma das moléculas de água e 4 nas 2 moléculas de dióxido de carbono. Então como transformar esses 2 em um 6? Eu quero ter 6 oxigênios desse lado. Eu quero que eles tenham 6 oxigênios desse outro também. Bem, se eu colocar um 3 aqui, agora eu terei 6 oxigênios. E a nossa equação foi balanceada. Eu tenho 2 carbonos desse lado, 2 carbonos naquele, 4 hidrogênios neste, 4 hidrogênios no outro, 6 oxigênios desse e depois 4 mais 2 igual a 6 oxigênios desse lado. Próxima equação para balancear. Bom, na verdade isso se torna muito divertido quando você pega o jeito. Então eu tenho o gás etano mais o oxigênio produzindo o dióxido de carbono e água. Portanto, esse é um processo de combustão. Vamos olhar para os carbonos em primeiro lugar. Eu tenho 2 carbonos aqui, eu tenho um carbono lá. Então, deixe-me colocar um 2 aqui. Agora eu tenho 2 carbonos. Correto. Bom, eu vou me preocupar com o oxigênio por último. Na verdade, esse problema não é muito diferente do anterior. Eu tenho 6 hidrogênios aqui e eu só tenho 2 hidrogênios na água. Então, temos 3 moléculas de água. E agora eu balanceei os hidrogênios. Tenho 6 hidrogênios em ambos os lados da equação. E agora vamos lidar com a água. Aqui no lado direito, eu vou fazê-lo na cor laranja. Eu tenho 2 oxigênios em cada molécula de dióxido de carbono. E eu tenho 2 moléculas. Logo, eu tenho 4 oxigênios. E eu tenho um oxigênio em cada molécula de água. E eu tenho 3 moléculas. Então eu tenho 3 oxigênios aqui, tá certo? 3 oxigênios do lado direito, sim, 3 moléculas de água. Então eu tenho 4 oxigênios no dióxido de carbono, certo? Então eu tenho 7 oxigênios desse lado e só tenho 2 desse outro lado. Então como transformar esse 2 num 7? Bem, eu poderia multiplicá-lo por 3,5, certo? Lembre-se que eu tenho que ter 7 em ambos os lados. Se eu tiver 3,5 dessas moléculas de oxigênio diatômico, 3,5 vezes 2 igual a 7, agora eu tenho 7 oxigênios em ambos os lados da equação. Quero mais 3 lá e 7 aqui, 2 carbonos e 6 hidrogênios. Bom, eu estou quase pronto, exceto pelo fato de que você não pode ter frações em moléculas. Então, o que você faz é apenas multiplicar ambos os lados dessa equação por 2 ou 3, ou tudo que você precise multiplicá-la para se livrar das frações. Ou então, se eu multiplicar tudo por 2, eu obtenho 2 moléculas de etano mais 7 moléculas de oxigênio diatômico, 7O2, produzindo 2 moléculas de dióxido de carbono. Desculpe, como eu estou multiplicando por 2, portanto são 4 moléculas de dióxido de carbono, além de 6 moléculas de água. Bom, e só para se certificar que está certo, se você quiser, você pode verificar. Quantos carbonos temos? Tenho 4 carbonos aqui, tenho 4 carbonos aqui. Quantos de hidrogênio eu tenho? Tenho 2 vezes 6. Eu tenho 12 hidrogênios aqui e eu tenho 12 hidrogênios aqui. Quantos de oxigênio eu tenho? Deixa eu fazer de uma cor diferente. Eu tenho 14 oxigênios aqui e aqui eu tenho 8 oxigênios. E aqui eu tenho 6 vezes 1 igual a 6 oxigênios. Então, 6 mais 8 igual a 14. Assim, minha equação foi balanceada.
Você pode achar que aquela parte seja a mais difícil do problema, pois você tinha um 3,5 e pode parecer não tão intuitivo e direto para essa multiplicação a fim de ter números inteiros. Mas você pode trabalhar a partir das moléculas mais complicadas e ir átomo a átomo, e acabar com as frações apenas multiplicando os dois lados por um número para se livrar da fração. Bom, tudo certo, vamos fazer outro agora. Bom, assim, esse aqui parece um problema bem cabeludo. Eu tenho esse óxido de ferro mais ácido sulfúrico, produzindo essas coisas bem cabeludas aqui. Mas aqui o segredo é perceber que este grupo, o grupo sulfato, permanece unido, certo? Você tem esse SO4 aqui e você tem esse SO4 lá. Então, para simplificar as coisas para a nossa cabeça, você pode meio que tratar isso como um átomo. Então, vamos fazer uma substituição. Vamos substituir ele por um X. Bom, então se a gente reescrever isso, eu vou fazê-lo com uma cor vibrante. Óxido de ferro mais H2. Há apenas um sulfato grupo aqui. X. E depois produz dois ferros. Esta molécula com dois ferros. E tem 3 desse grupo sulfato. E em seguida mais água. Tudo o que fiz foi substituir o sulfato por um X. E agora podemos tratar esse X como um átomo, e nós podemos apenas balancear a equação. Bom, vamos ver no lado esquerdo quantos ferros nós temos. Temos 2 ferros aqui, temos 2 ferros lá. Assim, os ferros parecem balanceados à primeira vista. Vamos lidar com os oxigênios. Então, se temos 3 oxigênios aqui, deixe-me fazê-lo em uma cor diferente, e temos um oxigênio aqui. Lembre-se, havia alguns oxigênios neste grupo X, mas os átomos do grupo sulfato permanecem juntos, de forma que nós vamos apenas tratá-los separadamente. Queremos ter 3 oxigênios do lado direito, então vamos colocar um 3 aqui. Ups! Então, deixe-me colocar aquele 3 lá. Então, agora temos 3 oxigênios também. E, finalmente, vamos olhar para os hidrogênios. Vamos ver quantos hidrogênios temos aqui. Temos 6 hidrogênios agora no lado direito e 6 hidrogênios aqui. 3 vezes 2. E queremos ter 6 hidrogênios aqui também. Então, temos que ter 3 destas moléculas. E, finalmente, vamos olhar para o grupo sulfato, aquele X. Temos 3X aqui. Bom, para nossa sorte, também temos 3 ali. Portanto, nossa equação foi balanceada. E se quisermos escrevê-la novamente em termos do grupo sulfato, podemos apenas substituir o X. E teremos, então, uma molécula de óxido de ferro mais 3 moléculas de ácido sulfúrico, H2SO4. Eu só substituí o X por SO4, resultando nas seguintes moléculas: Fe2 e 3 grupos de SO4. Eu substituí o X por SO4 novamente. E mais 3 moléculas de água. Bom, mais uma equação eu acho que a gente consegue balancear tudo. Dióxido de carbono mais hidrogênio gasoso produz metano mais água. Em primeiro lugar, vamos lidar com o carbono. Eu tenho um carbono aqui e um carbono lá. Bom, os carbonos parecem felizes. Vamos para o oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios aqui, então como eu quero 2 aqui, vou colocar um 2 lá. Bom, então vamos lidar com os hidrogênios por último, já que esta é a maneira mais fácil de jogar, pois ela não afeta qualquer um dos outros átomos. Bom, então se eu tenho 2 aqui e deste lado eu tenho mais 4, certo? Eu tenho 4 hidrogênios lá e mais 4 hidrogênios ali. Então eu preciso de 8 hidrogênios do lado esquerdo. É só colocar um 4 aí. E estamos com o balanceamento pronto. Bom, de qualquer forma, eu espero que você tenha gostado da explicação.